Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Leonardo, sou professor de História e também de Sociologia no Colégio John Kennedy, aqui na Bahia. E a aula de hoje é sobre o método científico, né? Como que ele funciona. Aí, o que eu fiz? Eu dividi aqui em duas partes para ficar melhor o entendimento, né, de como que esse método ele funciona. Tá? O método científico tem 4 etapas, tá? Ele passa por 4 observações. A primeira é a observação. O que eu fiz aqui? Quando o cientista ele vai observar um determinado fenômeno natural, então eu dividi em astronomia e paleoantropologia. Por quê? A paleoantropologia vai ser a nossa próxima aula, que é a aula voltada apenas para a evolução humana. Tá? Então, dentro dessa primeira etapa do método científico, que é a observação, nós temos a astronomia. O que vai acontecer? O astrônomo ele vai estudar o quê? Vai observar o quê? Os astros. E dentro da paleoantropologia, que é o estudo da evolução humana, o cientista ele vai observar a mecânica dos ossos, como que os ossos se comportam, como que se dá o deslocamento, né? A segunda parte, tá? É a parte da elaboração da ideia. É aqui, ó, que vai acontecer o que a gente chama de chute. É aqui que o cientista vai chutar uma determinada informação. Dá um exemplo para vocês. Na astronomia, um camarada chamado Edwin Hubble, ele estava observando as galáxias, né? E a partir da observação das galáxias, ele observou a galáxia de Andrômeda. Tá? O que ele fez? Ele observou por vários dias, por vários meses, e se eu não me engano, por uns 2, 3 anos, a galáxia de Andrômeda. E ele percebeu que ela estava o quê? Se afastando do nosso observador aqui, que é a Terra. Tá? Então ele elaborou uma ideia, uma hipótese, tá? Que seria a constante de Hubble, que seria uma fórmula descrita matematicamente para descrever esse afastamento. Tá? Bom, dentro da paleoantropologia, tá, nós temos uma outra observação. Os cientistas vão querer entender como se deu a bipedia. O que é bipedia? É andar sobre 2 pernas. Tá? E muitos cientistas dessa área, eles falam que a nossa locomoção ela é muito mais eficiente e ela guarda mais energia do que outras locomoções, como a locomoção dos mamíferos dentro da linhagem dos primatas. Tá? Isso então é uma hipótese. Tá? Agora a gente vai passar para a terceira etapa, que é testando a hipótese. Aqui é o chute. Aqui é a verificação do chute. Tá certo? Bom, dentro da astronomia, graças à constante de Hubble e também a radiação cósmica de fundo dos anos 60, veio para validar a teoria do Big Bang. Tá? Que foi confirmada. Essa hipótese astronômica da radiação cósmica de fundo, ela foi confirmada. E uma vez confirmada, o que acontece com a hipótese? A hipótese ela vira teoria. Teoria não é chute, teoria é comprovação. A teoria ela pode sofrer aperfeiçoamento ao longo do tempo? Pode. Com o tempo ela pode ficar mais e mais robusta? Pode. A verificação ela pode se dar ao longo dos séculos? Pode. Ou seja, a verificação, por exemplo, da teoria da relatividade de Einstein, ela foi provada várias vezes. E quando uma teoria ela passa por essas etapas e ela é positiva, o que vai acontecer? A teoria vai ganhando mais corpo, vai ficando mais forte. Bom, e dentro da paleoantropologia? Um camarada chamado William Leonard e Marcia Robertson, em 2001 e 1997, eles fizeram o quê? Eles pegaram uma esteira ergométrica,
pegaram um ser humano adulto e testou a locomoção humana em comparação a outros mamíferos de 4 patas e também outros primatas do grupo dos monos, que são os chimpanzés, bonobos, gorilas. Daí eles colocaram esses animais para andar nessa esteira ergométrica e eles perceberam o seguinte, que a locomoção humana entre todos os mamíferos ela é a mais eficiente e é a base, tá, do que eu chamo do modelo que explica melhor por que a gente anda sobre 2 patas, enquanto outros animais como o cachorro, como o hipopótamo, como o elefante, eles andam em 4 patas. Ou seja, o deslocamento, tá? Se um adulto deslocar 1 quilômetro debaixo do sol quente, ele vai gastar menos energia do que um outro animal mamífero percorrendo a mesma distância. Entendeu? Isso aí foi proposto em 2001 e também em 1997 o Dr. William Leonard. E é um modelo que explica melhor por que nós andamos sobre 2 patas. Por que nós locomovemos sobre 2 patas. E é isso, meus colegas. Tá? Boa tarde a vocês, um abraço.